Boa tarde, caros colegas e tutores do Polo Durandé, do estágio supervisionado em EJA. Muito bacana participar desse projeto, dessa iniciativa, e estou aqui agora para poder expor um pouquinho aí do que foi o nosso projeto aí com o EJA. Estagiei aqui na minha cidade, nós temos uma única escola que oferece o ensino de EJA, são as séries iniciais, tá? Primeiro e segundo ano, e segundo e terceiro ano das séries iniciais em EJA. E para mim foi uma experiência muito bacana conhecer a escola EJA. Eu que sou professor também já dentro de sala de aula, de matérias de conteúdo, percebi uma realidade muito diferente daquilo que é encarar uma escola regular com os conteúdos que a gente trabalha no cotidiano. E aprendi bastante com esse estágio, aprendi bastante com essa experiência, porque a gente pôde conhecer uma realidade da qual a gente não conhecia. E aprendi muito com a experiência de partilhar com a professora da turma a forma com a qual ela trabalhava, como que era expressado, como que era redigido todo o conteúdo, toda a motivação. E eu cheguei até a ter um tipo de projeto para poder investir na turma enquanto intervenção, e acabei mudando totalmente o meu foco no meio da observação, por conta de perceber uma dificuldade da turma em si e querer suprir essa necessidade diretamente do aluno. Então eu acho que foi muito bacana, foi muito proveitoso isso, que eu já cheguei com a ideia mais ou menos elaborada e tive que mudar toda a minha estrutura por conta de colocar uma coisa nova. E logo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas em questão da observação da sala de aula, eu vi o quanto a professora tem que interagir, o quanto é mais difícil para o adulto, né, o jovem, o aluno mais novo que nós temos na turma. Ele tem em torno de 35 anos, minha idade, e o mais velho tem 82, então a gente assim, fica muito surpreso com essa participação, esse interesse dessa classe de estar procurando se informatizar, procurando estar em dia com os seus estudos e buscando realmente esse aprendizado. Isso é muito bom. Eu já peguei bem no finalzinho do ano agora, então eles já estavam bem avançados nos seus conteúdos. A grande maioria, eu peguei turma de primeiro e segundo ano, eles já estavam bem maduros enquanto material, já estavam escrevendo bem, lendo bem elaborado já, não posso dizer que otimamente, mas muito bem, já assimilando bem a questão das letras, o emprego das letras, e já iriam passar para uma parte mais complexa. Isso me motivou muita coisa. E para poder chegar ao meu projeto como ele foi, nas observações eu percebia a dificuldade de lidar com cores que os alunos tinham de EJA, e por serem adultos não era para ser tão difícil assim, mas aí então eu percebi o quanto eles tinham dificuldade de lidar com as cores, e com isso eu resolvi modificar o meu projeto inicial, que era em recursos didáticos, para investir em cores. Eu aproveitei um pouco da minha capacidade com publicidade e propaganda e quis mostrar para eles o quanto isso era interessante. Muitos trabalhos que a professora passava, e para concluir o projeto ela pedia que eles colorissem o projeto, na maioria das vezes eles não faziam. Então eu resolvi montar a oficina e mostrar para eles o quanto as cores são eficientes, até para o dia a dia e o cotidiano deles. Então, dentro do projeto Intervenção, nós elaboramos uma oficina de 3 horas, onde eles iriam ter acesso a várias coisas, a vários material, imagens, e o estudo de cores e a aplicação dessas cores, e um pouco do sentido dessas cores frias, cores quentes, cores primárias, mistura de cores, a interação com todo esse material. E foi uma oficina bacanésima, eles adoraram o projeto, aprenderam muito com o projeto, a gente viu ali na prática, ficaram ainda melhores, e os que não tinham tanta dificuldade entender o porquê de usar cada uma dessas coisas. E é interessante a gente descobrir o quanto eles não conheciam o universo. Por exemplo, um semáforo, por que existe o vermelho, por que existe o amarelo, por que existe o verde no semáforo, né? Por que essas cores estavam lá, que sentido elas faziam, por que tem placas verdes, placas amarelas de trânsito, placas vermelhas, qual era o sentido disso? Então isso facilitou muito a vida deles, entender um pouco disso aí. E mesmo eles tendo várias oficinas ao longo do ano, pelo que a professora me relatou, isso não ficava implícito, porque eles não praticavam, era só saber que existia. A partir de então não, agora eles passaram a entender. Então a minha intervenção foi justamente essa, fazer com que os alunos de EJA entendessem a existência das cores e o porquê que elas estavam nos lugares que elas estavam.
e ao mesmo tempo eles praticarem essa brincadeira de colorir mesmo, de pintar, de praticarem aí o exercício dela, né, de chegarem ao mais próximo das coisas. Então essa foi a minha proposta de intervenção, de trabalhar a parte motora, né, o colorido saía muitas das vezes rabiscado, então não, peraí, vamos lá, vamos fazer uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais de carinho ao projeto que eles estavam se propondo. E tudo isso foi muito bacana e a gente conseguiu concluir o projeto em um dia, né, conseguimos finalizar aí o projeto, a escola adotou o processo, até quer que a gente volte lá e aplique com as turmas do regular também. Então foi mais ou menos isso, a gente encerra o nosso estágio em sala de aula com a professora, aprendendo bastante, praticando bastante, fazendo realmente a pedagogia acontecer. Então eu me despeço aqui, espero ter atendido as expectativas aí da nossa elaboração, e aguardamos o próximo. Um abraço a todos e uma boa tarde.